Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Freitas Barros, tenho 39 anos, moro na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Eu estou aqui para contar para os irmãos um sonho que eu tive, se eu não me engano, em 2021, sobre a explosão do Yellowstone. Eu via que um grande terremoto vai acontecer no mundo no 31º dia de guerra no Brasil, às 8h35 da manhã. Esse terremoto vai provocar terremotos no mundo inteiro, porque todas as placas tectônicas vão ser mexidas. Nesse mesmo dia, 3 grandes meteoros vão cair sobre a Terra, cada um em um local. Eu vi um próximo do Mar do Caribe, na América Central, um caindo próximo à costa sul do Brasil, entre o Uruguai e os Estados do Sul, e um próximo da África. Eles vão mexer com todas as placas tectônicas. Isso vai gerar um grande abalo no mundo inteiro, gerando um terremoto de 10.0. Esse terremoto vai desencadear uma série de falhas que vão ser ativadas no mundo inteiro, gerando terremotos secundários também de 10.0, porque todas as placas tectônicas serão mexidas. Nesse sonho, Deus mostrava a placa tectônica se movendo lá em Yellowstone. Esses dias para trás eu vi falando sobre uma foto que rodou o mundo, mostrando que ursos preferem ficar deitados na estrada do que deitados no chão. Geralmente a estrada é mais quente, mas o chão estava tão quente que os ursos preferiram deitar na estrada, o que é um sinal. Hoje aconteceu um terremoto também naquela região de Yellowstone, entre Yellowstone e a Califórnia. Deus vai pesar a mão sobre aquela área, porque aquela área é uma área de muita prostituição, de muito enriquecimento ilícito, venda de drogas, de armas, prostituição e tudo quanto é tipo de pecado imaginável, possível e imaginável. Além do que, naquela região que grande parte dos filmes de Hollywood são feitos. E Deus vai pesar a mão sobre aquela área. No sonho, eu tinha uma visão terrível, porque o Yellowstone simplesmente explodiu tão alto, mas tão alto, que a explosão foi vista do espaço. Eu via como se eu estivesse no corpo de um astronauta que estava filmando o mundo durante o terremoto, porque ele estava conseguindo ver os continentes se movendo alguns centímetros assim. Não estou mexendo a cabeça aqui. Quando a explosão aconteceu, ela ultrapassou as nuvens em quase 2,5 vezes, o que dá algo em torno de 4.500 metros de altura. A explosão foi tão grande que mandou cerca de 1/3 dos Estados Unidos à completa destruição. 1/3 daria o que? 17 estados mais ou menos. Eu via um pedaço enorme, gigantesco, de terra indo para cima junto com lava, provocando uma explosão sônica que vai rodar quase o mundo inteiro. Muita gente que está nos Estados Unidos vai ficar surda por causa da explosão. Ela vai ser audível no mundo inteiro. O vento vai provocar queda até mesmo de prédios e coisas do tipo. Foi uma explosão tão pavorosa, que o cara que estava filmando no espaço chegou a tremer o celular assim, ó, e falou: meu Deus, que é isso? O Yellowstone explodiu, olha lá, olha lá, olha lá. E enquanto o Yellowstone fazia assim para cima e passava das nuvens. Foi uma situação horrorosa. Eu tenho ouvido cientistas falando que nos últimos 20 anos essa explosão do Yellowstone está atrasada. Eles chamam esse terremoto de The Big One, ou seja, o grandioso.
Acontece que todas as falhas que tem nos Estados Unidos serão afetadas por essa: a falha de Nova Madrid, a falha de San Andreas e as outras falhas ao redor, desencadeando terremotos enormes, destruindo todas as pontes que tem nos Estados Unidos. Vai ser uma coisa pavorosa. Eu espero, sinceramente, que isso não aconteça, porque se acontecer, vai ser terrível. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que se preparem, porque está por vir. Está para vir uma guerra no mundo. Aquela situação do Irã vai piorar. A situação com a China já está piorando. Já estamos com 245% de imposto. Compre comida, compre água para os próximos 6 meses. E comece a se preparar para irem para as zonas rurais. Fiquem todos na paz. Amém. Parte 1 do vídeo. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu venho aqui para relatar um sonho que eu tive em 2014 que está se cumprindo à risca, com muitos detalhes. Eu vou começar pela parte prática que está acontecendo agora, porque o restante já não é tão importante. Já aconteceu. Eu vi muitas tropas da OTAN sendo posicionadas em países próximos da Rússia: Romênia, Ucrânia, Lituânia, Letônia, eu esqueci o nome do outro país lá, dos Países Baixos, né? São 3 Países Baixos, Polônia, Suíça, Finlândia, vários países sendo posicionados, muitos exércitos. E exércitos russos e bielorrussos sendo posicionados também na fronteira. Isso já está acontecendo. Eu tenho acompanhado canais militares e eu tenho visto essa movimentação. Inclusive em Kaliningrado, que é uma enclave russo que tem no meio da Europa. Na parte de cima lá, perto do Círculo Polar Ártico. Depois disso, eu vi como se eu fosse teleportado para um pronunciamento do Trump, onde ele dizia que ele havia voltado ao poder porque houve fraude nas eleições. E eu vi exércitos na rua americanos prendendo muitas pessoas, uma quantidade enorme de gente. Eu vi isso e vi o horário escrito 00:05. Eu não vi o dia nem a hora, nem o mês, nem nada do tipo, nem um ano. Mas acredito que estejamos próximos disso acontecer. À 00:07, o Bolsonaro fez o mesmo pronunciamento aqui no Brasil, falando as mesmas palavras, que havia muita corrupção, que ele havia ganhado a eleição anterior, que estava prendendo muita gente. À 00:08, os países da Rússia e da China ficaram sabendo, junto com Kim Jong-un. Kim Jong-un ficou desesperado, né? O ditador lá da Coreia do Norte. Ele ficou desesperado e simplesmente disparou mísseis nucleares. A China, percebendo que não haveria outra forma de entrar na guerra, porque a Coreia do Norte já havia começado a jogar mísseis, jogou também. E a Rússia também em seguida. Os mísseis foram disparados em grande quantidade, era muito míssil, não dava para contar. Cada um dos mísseis tinha 10 ogivas. Cada ogiva era nuclear. E eu vi só as capitais dos países da Europa sendo atingidos e sendo totalmente devastados. Os outros que entraram, os outros projéteis que entraram, as outras ogivas, elas foram destruídas. A OTAN fez também ataques nucleares em larga escala, como se não houvesse amanhã, junto com os Estados Unidos, a Rússia e a China, e também a Coreia do Norte. Eu vi apenas a capital Moscou parcialmente destruída, porque explodiu próximo da capital um míssil nuclear, mas os outros foram destruídos. Eu não vi nada acontecendo na China nem na Coreia do Norte. Isso não quer dizer que não vai acontecer nada lá. Pode ser que aconteça, só que Deus às vezes não mostrou, eu não sei. Não dá para ter certeza. Pouco depois disso, o Canadá, que é controlado pela França, invadiu junto com o México os Estados Unidos. O Canadá invadiu por cima e o México invadiu por baixo. Destruíram todas aquelas proteções que tem, né, aqueles muros que tem para evitar
imigração invadiram os Estados Unidos. Ao mesmo tempo acontecia um ataque de mísseis vindo de Vladivostok, que é uma cidade bem a leste da Rússia, né? Bem próximo da parte de cima, quase colada no Alasca. Houve também desembarque de tropas anfíbias e aéreas por lá, vindos da Rússia e da China, onde eles atacavam as tropas que estavam no Alasca. Ontem eu vi um vídeo falando que os Estados Unidos estavam posicionando tropas no Alasca, em ilhas chamadas Ilhas Aleutas, se preparando para uma possível invasão naquela região. Então já está se cumprindo essa parte. Depois desse ataque nuclear, a guerra começou de fato. Eu vi a OTAN tomando uma sova muito grande. A Rússia vai tomar quase toda a Europa, vai estar muito próxima da França quando o Brasil vai intervir. Mas antes de eu explicar como o Brasil vai intervir, eu vou explicar o que aconteceu no Brasil. Eu vi o Brasil fazendo intervenção militar por 45 dias. Prendendo muita gente sendo executada, tendo ataques terroristas de todo quanto é jeito, porque o pessoal do tráfico de drogas também vai fazer ataques terroristas para tentar fazer a população ficar com medo e forçar o governo a ter que dividir suas atenções. Medidas muito drásticas serão tomadas contra este povo, para que as coisas resolvam. Em 10 ou 15 dias, dependendo da decisão do presidente, as fronteiras serão fechadas e ninguém mais de fora vai poder vir para o Brasil. E eu vi mais de 1 bilhão de pessoas vindo da Europa para cá. Também de outras partes do mundo, mas eu vi muita gente vindo para cá. Eu vou continuar na parte 2. Parte 2 do vídeo. Eu também vi, depois dessa grande migração, que muitas células terroristas de Hamas, Hezbollah e outras células terroristas de povo árabes vão fazer também ataques terroristas no Brasil, explodindo embaixadas, matando pessoas na rua. Eu vi lança-chamas e AK-47 sendo usadas por eles em igrejas. Foi um massacre bem feio. O exército e a polícia vai ter que tomar medidas muito drásticas quanto a relação a esse povo. Ninguém desse povo vai ser preso. Esse povo vai ser executado na rua. Então os tiroteios no meio da rua serão muito brutais. Muito brutais. E o pessoal do exército vai usar armas de guerra contra esse povo. Depois de toda essa confusão, Deus mostrava que o tempo de intervenção militar no Brasil vai durar um período de 45 dias. Um período na qual... Corta essa parte aqui porque o celular da minha mãe tocou lá. Um período na qual esqueci o assunto, meu Deus, você me ajuda a lembrar. Um período na qual vai durar 45 dias. Vou repetir a frase. A intervenção militar no Brasil vai durar um total de 45 dias. Acabado esses 45 dias, os países vizinhos, todos os países vizinhos, exceto a Guiana e o Suriname, vão atacar o Brasil. A Guiana Francesa também vai fazer ataques, porque a França vai querer desembarcar tropas aqui. E ela vai ajudar, inclusive, a China a desembarcar tropas aqui. Eu vi 4.500.000 soldados da China, junto com uma coalizão de países que, somados à França, davam 3.600.000 soldados. É muita gente. Eles vão atacar em 5 frentes diferentes. Se eu não estou enganado, vão ser 3 pontos no Nordeste: Fortaleza, Ceará e São Luís, se eu não estou enganado. Na Amazônia serão 10 frentes diferentes espalhadas ao redor da fronteira, né? Com a Bolívia, Venezuela, vários outros países ali ao redor. A Argentina vai atacar junto com o Chile e o Uruguai, se não estou enganado.
a região do Mato Grosso, porque eles querem reaver os territórios que eles haviam perdido na Guerra do Paraguai, lá em 1800 e alguma coisa. Eu não lembro bem quando aconteceu essa guerra. Eles querem reaver esse território, eles vão tentar invadir o Brasil para isso. E vai haver ataques também no sul, onde eles vão atacar os 3 estados, além de desembarques na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Deus me falou que no final de 21 dias que nós estivermos perdendo a guerra, vai haver um rebuliço muito grande na qual nós vamos começar a vencer. E no 31º dia, a guerra vai acabar. Nós vamos vencer essa guerra. Nesse mesmo dia ocorrerá um terremoto. Deus mostrou o horário que vai acontecer o terremoto, às 8h35 da manhã de Brasília. 8 horas e 35 minutos da manhã de Brasília. Esse terremoto vai fazer com que os Andes venham abaixo, eles vão ficar no nível do mar. O Chile vai ser engolido, grande parte dele, pelo oceano. Ele vai passar pela Amazônia, passar pelo nordeste do Brasil, descer a Bahia, e quando chegar em Minas Gerais, ele vai fazer uma curva, descer por debaixo de Minas Gerais e parar próximo de Brasília. Quando isso acontecer, todas as cidades que têm nome de santo, todas as igrejas católicas e todos os terreiros de macumba, tudo que for usado para Satanás vai ser engolido pela terra. Então cidades inteiras vão sumir. Muitas igrejas vão simplesmente desaparecer nesses buracos enormes que vão aparecer. E a duração desse terremoto vai ser de algo em torno de 30 minutos mais ou menos. E a terra vai abrir, engolir e fechar. Eu vi muita gente morta por isso. Esse terremoto vai provocar um tsunami que também vai atingir a costa brasileira, vai atingir a costa dos Estados Unidos. Esse terremoto vai engolir grande parte dos países que tem na América Central. Inclusive eu vi o Panamá sendo totalmente destruído junto com o canal do Panamá. E eu vi Cuba sendo totalmente arrasada e ela vai vir abaixo e vai morrer todo mundo. Porque ela vai ser engolida e a pressão da água vai matar todo mundo. Foi o que eu vi. Quem ficar lá vai morrer. Como o vídeo está ficando muito longo, eu vou gravar a parte 3, tá? Essa daqui é a parte 3 do vídeo. Continuando, pouco depois que esse terremoto acontecer, vai passar um período de um mês, na qual o Brasil vai ter que ajudar os países da OTAN a vencer a guerra, porque eles estão perdendo. A China comprou, através de equipamentos e armas, todos os países praticamente da África. E esses países estão vendendo para a China muito material, muita arma, muito veículo, lançadores de mísseis, tanques de guerra, esse tipo de coisa. Estão vendendo para eles a troco de petróleo, de metais, para poder fazer a guerra. Eles não vão poder ajudar o pessoal da África, não vai poder ajudar a Europa, a Rússia e a China a vencer a guerra, porque eles vão estar ocupados, porque vai haver um levante muito grande e guerra civil nesses países. Então eles vão estar muito ocupados, eles não vão poder ajudar. E essa vai ser a grande sacada de Deus para evitar que a Europa caia. Porque eu vi a Rússia muito próxima das fronteiras da França, enfrentando muitos problemas com relação a trincheiras. Vão voltar a haver guerras de trincheiras terríveis na Europa. O Brasil vai ser obrigado então a juntar tropas, uma quantidade enorme delas. Eles vão desembarcar. Espera aí que eu vou fechar a porta porque o telefone da minha mãe disparou. Você pediu para não fazer barulho. Espera aí, só um minutinho. Você corta essa parte, tá? Minha mãe não vai lá desligar.
Então o Brasil vai ser obrigado a desembarcar uma quantidade enorme de tropas na África. E essas tropas vão tomar a África do Sul e vão subir tomando todos os países que tem por lá, todos os 32 países, até chegarmos no Egito. Quando chegarmos no Egito, a guerra na Israel já vai ter acabado, porque Deus me mostrou como vai ser a parte final de Ezequiel 39, onde mostra aquela chuva de fogo com saraiva que Ezequiel viu que derretia as pessoas. É uma tempestade de plasma. Depois, se vocês procuram na internet saber como funciona, e essa tempestade vai dizimar o exército todinho. Então não vamos precisar ajudar Israel, não. Israel já vai ter resolvido o problema já. Vamos tomar esses países da África não por maldade, mas para evitar que esses materiais, esses metais e petróleo possam ajudar a guerra da Rússia e da China na Europa. Então é uma questão estratégica tomar esse país. Até porque eles depois vão crescer e vão se tornar prósperos com a ajuda do Brasil, porque eles vão se tornar colônia brasileira. Aí nós vamos depois disso atacar ao mesmo tempo a costa da Grécia, a Espanha, a França e Portugal, para levar esses países. Quando chegarmos próximo da OTAN, as forças da OTAN vão se juntar a nós e nós vamos repelir e voltar para trás e conquistar cada território da Europa. Até que isso aconteça, a Ucrânia já caiu faz tempo e eu vi, infelizmente, o Zelensky numa praça. Ele foi empalado e o Putin estava rindo disso. Então o Zelensky vai falecer. Quando tomarmos toda a Europa, vamos invadir a Rússia e vamos tomar a Rússia também. Nós, brasileiros, vamos desembarcar tropas também no Alasca, porque até lá os Estados Unidos já conseguiu vencer o Canadá e o México. E vamos desembarcar tropas lá também para ajudar na guerra. Vamos fazer ataques quando chegarmos na fronteira da Rússia, na capital, para dizimá-la. E vamos jogar mísseis de longo alcance na China para dizimar grande parte desse esforço de guerra que eles têm para produzir armas e coisas por lá. Como isso vai acontecer? Um ataque será realizado numa represa que eles têm lá, que é gigantesca, que vai inundar mais da metade do país e vai matar metade da população. Depois que nós tomarmos isso, a Rússia, nós vamos tomar a Mongólia e vamos tomar a China. Então a guerra vai acabar. Porque a Coreia do Norte já vai ter sido derrotada pela Coreia do Sul. O Brasil vai se tornar muito próspero porque todos esses países vão se tornar colônias do Brasil e eles serão obrigados a pagar grandes indenizações de tudo que eles já roubaram de nós. O salário mínimo no Brasil já vai ter passado para R$2.000 durante a intervenção militar e depois da guerra no Brasil vai passar para R$4.000. O dólar não vai mais ter o poder de compra que ele tem e eles vão criar uma espécie de novo dólar. Eu não vi o nome aí desse novo dólar, só vi escrito num jornal novo dólar, então não sei como é que chama. Mas ele vai ter um poder de compra tão fraco que você tem que juntar tipo $100 para dar R$1. Eu vou continuar na parte 4, porque tem mais coisa para falar ainda. Parte 4 do vídeo. Bom, depois disso eu vi os Estados Unidos se separando em vários países. Esse processo já vai começar durante a guerra. Eles vão acabar depois que a guerra terminar. Eu não sei quantos países eram, mas eu acho que devia ser algo em torno de 15 a 20 países. Na hora eu fiquei tão espantado com essa notícia que eu não contei quantos países eram. Eu vi que os Estados Unidos vai se tornar uma pequena América, porque vai ser apenas a Califórnia e mais 2 estados que vão ficar próximos dela, que vão ser os Estados Unidos. Era muito país dividido. Muitos países do mundo vão ser divididos. O Canadá vai ser dividido, acho que em 8. O México, acho que em 2. Mais louco de tudo isso, é que eu esqueci de contar,
É sobre o terremoto que vai acontecer no mundo. No 31º dia de guerra, às 8h35 da manhã, horário de Brasília, isso eu vi bem, 8h35 da manhã, vai começar um terremoto por causa de alguma coisa. Eu vi um meteoro caindo no céu próximo de Cuba e jogando em Cuba uma quantidade enorme de água, tão grande que a ilha afundou e matou todo mundo. Esse terremoto vai fazer com que grande parte dos países que estão na América Central sejam engolidos pela água, inclusive o Panamá. Muita gente desses países cultua seitas satanistas e coisa do tipo. Eles não são muito cristãos, não. Deus vai livrar só os cristãos. Nesse 30º dia de guerra, quando começar, 31º dia de guerra aqui no Brasil, quando tiver esse terremoto, que começa às 8h35 da manhã, esse terremoto vai descer pela Amazônia, vai engolir o restante das tropas que eu vi da China. Eu não vi tropas de outros países, porque o uniforme era diferente. Eu conheço mais ou menos o uniforme, porque eu estudo militarismo, né? E eu vi descendo esse terremoto na lateral, assim, ó, do Brasil, pegando toda a costa do nordeste do Brasil, porque lá tem muita idolatria. Desceu pela Bahia, pegou São Paulo e Rio de Janeiro, depois passou por debaixo de Minas Gerais e parou próximo de Brasília. Deus mostrava que todas as cidades que têm nome de santo, tudo que é idolatria, todas as igrejas católicas do país vão cair, porque vai ser um terremoto de 10.0. Esse terremoto vai provocar também tsunamis no Brasil e ao redor do mundo, pegando inclusive países da América Central que ficarem vivos, né, que ficarem intactos, e partes das costas dos Estados Unidos e parte da Europa. Vai ser um terremoto terrível, vai matar milhões de pessoas, não tenha dúvida. Tudo que tem nome de santo vai ser destruído. Deus vai colocar um basta na idolatria. Deus também me mostrava que todas as pessoas que não querem converter, que não vão converter, que são servas de Satanás, aquelas que não querem nada com nada, não decidem se são cristãs ou se são do diabo, que estão, como diz o caso, neutras, elas também vão perecer, porque só vai ficar vivo aqueles que já estão no Senhor ou que ainda vão se converter, porque Deus vai limpar da terra todo o mal, limpar a eira, sabe? Para limpar tudo que tem de ruim, todas as pessoas más. Deus mostrava nesta parte aquele versículo que fala que Deus ia separar o joio do trigo e colher, né, o joio junto com alguns trigos. Então muitos cristãos também vão perecer. Deus vai fazer com que essas pessoas pereçam por N motivos. Não me convém, nem é da minha aptidão falar o porquê disso. Mas Deus mostrava que muitos cristãos vão perecer, uns por desobediência, porque não ouviram a voz do Senhor. Porque Deus me falava que quando acontecesse essa guerra, as pessoas deviam fazer preparações. Aqueles que puderem já adiantar, peguem empréstimo se preciso, mas comprem comida e água. Comida e água para 6 meses. E se escondam nas zonas rurais quando começarem a chamar os reservistas. Porque senão vocês vão passar fome e sede. Porque eles vão destruir todas as estruturas possíveis, internet, água potável. Eles vão destruir supermercados, tudo que puder. Vai ter muita gente roubando esse tipo de coisa, então rapidamente vai desabastecer. Em 15 dias aqui de intervenção militar no Brasil não vai haver mais abastecimento de nada, porque vai ser proibido o trânsito de pessoas. Então vocês procurem comida e água para 6 meses, porque vai ser necessário se quiserem sobreviver. Se esconderem em alguma zona rural, pegue dinheiro emprestado se possível. É melhor você ter que pagar uma dívida depois do que você e seus familiares falecerem por não terem feito isso.
Eu vou encerrar o vídeo aqui porque já está ficando longo e vou fazer a parte 5. Parte 5 e parte final. Então, depois de tudo isso que eu vi, o mundo mudou. O Brasil se tornou uma potência, a potência principal militar e financeira do mundo, onde essas colônias vão demorar muitos anos para poder sair do controle brasileiro, algo em torno de 20 anos. A África vai receber muitos investimentos de homens ricos para poder melhorar a sua infraestrutura. A população vai deixar de ser pobre, vai se tornar uma população próspera. Não vai ser igual ao Brasil, mas elas vão ser prósperas, tanto quanto o pessoal da Europa. O pessoal da Europa vai passar por uma pobreza igual à da África por muitos anos. Os Estados Unidos nunca mais vai se reerguer até antes da chegada do Anticristo, que Deus mostrava que vai demorar na faixa de uns 40 anos mais ou menos. 40 anos a partir do momento que acontecer a Terceira Guerra. E o Brasil vai se tornar finalmente aquilo que merece. A segunda potência militar que vai haver no mundo será Israel, porque Israel vai ter vencido os inimigos e eles vão aumentar muito a sua população e vão espalhar, casas por toda aquela região, e nunca mais aqueles inimigos vão se levantar. Deus mostrava também, por último, uma reportagem da CNN, eu não sei se era pela televisão ou se era pelo celular, mas falava sobre uma contagem global de mortos. Eu lembro bem do número e foi assustador. 2.249.000 e lá vai bolinha de mortos. Era muitos mortos. 2.249.000.000 e alguma coisa de mortos. Era muita gente. Essa reportagem acontecia cerca de mais ou menos 2 anos e meio após uma contagem global que foi feita pelo Brasil. Não se sabe exatamente o número de desaparecidos, mas estimado é algo em torno de 200 milhões de pessoas. Vai morrer muita gente, mas o Brasil vai crescer. Aqueles que estão ouvindo agora, que não estão acreditando, eu peço a vocês que não acreditem em mim, que vocês possam orar, pedindo a Deus confirmação, para que Deus possa falar aos seus corações, mostrar a vocês através de visões ou em sonhos o que eu estou falando, para que vocês creiam, porque eu sei que é muito absurdo tudo que eu estou dizendo, mas é verdade, vai acontecer. Porque quando eu sonhei, eu lembro bem que eu sonhei durante umas 6 horas mais ou menos, e quando eu acordei eu fiquei muito impactado, pedi confirmação para Deus e Deus me contou. E quando eu fui contar para minha mãe, ela ficou me ouvindo por mais de 4 horas explicar o sonho, porque tinha muitos detalhes até começar essa parte. Eu fiz um resumo da parte mais curta do sonho, que é o que está acontecendo agora e o que está para acontecer. Procurem ao Senhor Deus, se esforcem para serem bons cristãos. Vocês não sabem que dia irão se encontrar com o Senhor. Muitos cristãos vão perecer na terra, uns por fome, outros vão ser, vocês sabem o que é, porque não pode falar no YouTube aqui, que é palavra proibida. Muitos vão fenecer, vão falecer. Procurem a Deus, procurem se entregar de verdade, procurem se converter genuinamente, se arrependam dos seus pecados, das suas iniquidades, façam campanhas de oração, busquem a Deus como se não houvesse amanhã, porque o mundo está para poder gemer, e esse gemido do mundo vai ser terrível. As pessoas vão querer morrer de tanta coisa ruim que vai acontecer. Mas não se entreguem, não se desesperem, porque os do Senhor serão protegidos. Mas lembrem-se de comprar comida e água para 6 meses e irem para as zonas rurais. As zonas rurais não serão tão atingidas quanto as cidades. Algumas serão,
pode acontecer, mas as casas dos verdadeiros cristãos serão protegidas pelo Senhor e verdadeiros milagres vão acontecer nessa terra. Depois de toda essa confusão, a última parte que eu vi é que virá o avivamento. E ele vai começar na cidade onde eu vivo, Divinópolis, onde pregadores vão ser levados junto com uma companhia de profetas, onde eu vou estar no meio. Vai começar a trazer avivamento para várias igrejas da cidade, e isso vai se espalhar pelo Brasil todo. Busquem a Deus como se não houvesse amanhã, porque para muitos de fato não vai haver. Perguntem para o Senhor o que o Senhor quer da vida de vocês, para que vocês possam cumprir sua vontade. Sejam obedientes ao Senhor, e o Senhor os livrará da morte certa, da flecha e do dardo inflamado do inimigo. Ouçam a palavra do Senhor e vocês vão ficar bem. Amém? Acabou. Graças a Deus.